Olá, pessoal. Bom, eu sou a Natália. Como o Pedro falou, eu trabalho na Booking.com. E antes de começar, eu quero fazer o merchan, porque enquanto vocês estão prestando atenção, né? Então, a gente está contratando na Booking, contratando designer, contratando desenvolvedor. Fala comigo depois da palestra, no Rap, e a gente conversa sobre isso. Mas então, o conteúdo da palestra. Eu quero falar um pouco sobre comportamento cultural. Para quem estava aqui o ano passado, eu falei também sobre psicologia, eu gosto bastante desse campo. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, de uma maneira um pouco mais diferente. Vou falar um pouco sobre a história do design e a globalização, só para lembrar um pouco de onde a gente vem, de onde o design vem. Um pouco sobre a nossa responsabilidade como designers. E 3 coisas que eu acredito que a gente pode começar a fazer agora para mudar os problemas que eu vou trazer durante a palestra. Ok, para começar com comportamento cultural. Vou falar de uma coisa que não é necessariamente relacionada com design, mas que eu acho um conteúdo muito interessante, que é o Regimen Sanitatis Salernitanum. Alguém já ouviu falar nisso? Esse era o manual de medicina mais famoso da era medieval, lá no século 13 e 14. E ele foi escrito pela Escola de Medicina da Universidade de Salerno, na Itália. E ele foi escrito em formas de pequenos poemas para que as pessoas conseguissem se relacionar com o que estava escrito lá. É aqui. Alguns exemplos do que está escrito no Regimen. Se você precisar de um médico, esses 3 serão suficientes. Uma mente alegre, muito descanso e uma dieta moderada. Quase parece que foi escrito ontem, né? Que a gente pode escrever num post-it e colar no espelho para lembrar todo dia. Um outro exemplo sobre o que eles falam sobre dieta é que tudo que você precisa para se manter saudável é pão, queijo e vinho. Então pode esquecer a saladinha do almoço que a gente não precisa, um vinhozinho tá de boa. Quando eu me mudei para a Europa, eu chegava nos restaurantes e eu achava muito engraçado que no menu de sobremesas sempre tinha platês de queijo. Então, você podia pedir uma sobremesa e vinha queijo para você comer de sobremesa. Eu achava muito estranho. E eu perguntava para as pessoas, para os locais, por que tinha queijo no menu de sobremesas. Ninguém conseguia me explicar muito bem. E aí, quando eu descobri o Regimen, eu descobri o porquê. Porque queijo, após outros alimentos, corretamente termina a refeição. Aqueles que não são ignorantes a respeito da medicina irão atestar. Então, um outro exemplo que é bem autoexplicativo também, e a gente costuma dizer isso até hoje para os nossos amigos: se você desenvolver uma ressaca após beber à noite, beba novamente pela manhã. Este será o seu melhor remédio. Então, o Glauber Lander lá já sabe, pode entregar cerveja pela manhã também. Enfim, isso foi escrito num manual da época medieval, que ensinavam as pessoas a como se comportar a respeito de medicina para se manter saudáveis. Hoje em dia, é claro que a gente não vive mais seguindo aquela medicina da época, a gente teve muitos avanços na área da medicina, na área da saúde em geral, e isso faz com que a gente viva hoje de maneira muito mais longa e próspera do que durante a Idade Média. Mas é legal de notar que ainda assim, com todos os avanços e todas as qualidades de vida que a gente tem hoje, que são muito melhores do que naquela época, ainda assim existem vestígios daquele comportamento que as pessoas tinham na época medieval e que foram trazidas pelo Regimen ainda nos dias de hoje. Um exemplo do queijo, o exemplo da saúde e tudo mais. Ok, vou pular um pouco agora, depois a gente volta de novo para comportamento cultural. A história do design e a globalização. Desculpa se vocês já ouviram essa história 1 milhão de vezes, mas eu acho importante a gente relembrar. De onde veio o design? Né? O design começou a tomar forma lá durante a Revolução Industrial, com o movimento do Arts and Crafts, que foi trazido pelo William Morris e outros designers da época. E o que eles queriam? Eles estavam lutando contra o movimento das fábricas. Eles diziam que os objetos que saíam das fábricas eram objetos sem alma. E o que eles queriam era retornar à manufatura de produtos à mão. Claro que isso não foi suficiente para que a fabricação em massa acabasse. As fábricas, obviamente, evoluíram e até chegar no momento global que a gente vive hoje. Mas o movimento do Morris foi a inspiração da Bauhaus, que foi a primeira escola de design que existiu, né? E o que a Bauhaus fez? Ela pegou esse movimento industrial que estava acontecendo e uniu com a fabricação artesanal que o Morris tanto falava. E como o Walter Gropius, o fundador da Bauhaus, falava,
Forma segue função. A Bauhaus foi o início da forma segue função. O que isso significa? Tu não pode só ter um objeto bonito ou um objeto funcional. Tu tem que ter um objeto que é bonito e que serve uma função. E para mim, essa é a base do que design e usabilidade significa. Então, dado que a gente teve a Revolução Industrial, hoje a gente vive nesse momento que é um momento tão global, onde tantas empresas, tudo que as empresas pensam em produzir, elas conseguem alcançar os consumidores, as coisas que os consumidores mais querem, qualquer coisa que eles pensem, talvez uma empresa está lá para produzir aquilo para eles. Isso também torna tudo mais barato, e tanto grandes negócios quanto pequenos negócios conseguem produzir produtos, sejam esses produtos offline ou online. O que aconteceu é que também com essa globalização, a gente vive hoje de uma maneira muito cômoda. Tudo que a gente quer e que a gente não tem tempo, tem alguém que está fazendo para a gente. Um exemplo disso é o delivery ou fast food, ou coisas que a gente tem à mão quando a gente não tem tempo de fazer essas coisas. Então, a gente pode se preocupar com o que supostamente é mais importante para nós. Tudo isso é muito legal, só que gera um novo comportamento cultural. Que nem a gente estava falando antes do comportamento cultural da Idade Média, eu gosto de dizer que o comportamento cultural que a gente vive hoje é o do usa e joga fora. As pessoas não dão mais valor ao que é um recurso que sai da terra e chega nas nossas mãos. A gente usa e depois a gente joga fora e esquece que aquilo existiu. O problema é que continua existindo na maior parte das vezes. Assim como os médicos da Idade Média tiveram que evoluir e estão evoluindo até hoje para chegar nessa vida longa e próspera que a gente vive hoje, eu acredito que a gente está num momento que a gente precisa de uma evolução comportamental para também continuar vivendo de maneira longa e próspera. Mas o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com design? Né? Eu estou trazendo um assunto que ele não é muito prático, mas é mesmo para a gente refletir sobre. Quando arte, ofício e tecnologia eram ensinados lá na Bauhaus, muito esforço era colocado para entender qual que era a influência dos materiais na ergonomia, na estética e na função. Os professores levavam os estudantes ao fundo no que significava forma e função e quais eram as consequências daqueles materiais que eles estavam produzindo. Hoje, eu acho que a gente deveria colocar alguns itens a mais no espectro de estudo de design, que seriam o impacto ambiental das coisas que a gente cria e a sustentabilidade das coisas que a gente cria. As imagens estão meio ruins, mas um exemplo de uma coisa que está muito trending agora, né? Tem muita empresa de delivery de refeições, né? Você pede, eles te entregam uma receita com os produtos que tu precisa para fazer aquela receita. Só que o produto deles mesmo é a receita, né? E eles precisam de um modo para entregar aquilo para o consumidor. E o modo atual que se usa é empacotar cada um dos ingredientes no seu container, na sua embalagem diferente. Isso gera um monte de lixo, né? E o lixo que gera não é o produto. O lixo é uma coisa a mais. A empresa está gastando dinheiro empacotando essas coisas e não faz parte da experiência do usuário. Consumo excessivo deve acabar. Vocês já pensaram que em algum momento vocês iam ver um slide numa palestra de design que diria isso, né? A gente foi instruído a desenhar coisas, desenhar produtos que as pessoas querem, a vender, a fazer publicidade, fazer isso, fazer aquilo. Eu acredito que a gente chegou num momento que já é excessivo. A gente não precisa ter 50 tipos de sapatos diferentes. A gente não precisa ter uma camiseta para cada dia do ano. A gente pode focar nas coisas que são mais importantes. Como designers, a gente se pergunta muito, qual é o problema que estamos tentando resolver? Esse é o problema certo? É o problema que os nossos usuários têm? Essa é a solução certa para esse tipo de problema? Existem outras soluções? Eu sugiro que a gente adicione mais uma pergunta a esse escopo. Quais são os problemas que a gente está criando se a gente entregar esse produto que a gente está projetando? A profissão do designer, ela vive em um contínuo entre pesquisar para entender as necessidades do usuário e desenvolver um produto que muda e possivelmente melhora a experiência do usuário. Então, isso significa que a gente está pesquisando para mudar o mundo. Se a gente muda o comportamento das pessoas, a gente muda o mundo.
Os designers gráficos têm essa frase, pessoas antes de pixels. O movimento ambiental tem essa frase, pessoas antes de lucros. A gente falou um monte sobre empatia já nas palestras anteriores, né? Eu digo pessoas antes de fazer merda. O que isso quer dizer? Hoje em dia, também não dá para ver muito, mas o ciclo insustentável, né? A gente extrai da terra e a gente fabrica e a gente entrega e o ciclo de vida do produto acaba quando o usuário não tem mais interesse no produto ou na embalagem. A gente precisa pensar de maneira sustentável como fazer para que, depois que os nossos usuários não querem mais os nossos produtos, o que acontece com isso? Para onde vai? Como que a gente coloca aquilo de volta, aquela matéria-prima de volta no mercado? Algumas outras perguntas. Isso que eu estou criando precisa existir? O que acontece depois que os usuários não querem mais? Qual é o impacto que isso vai ter na vida das pessoas, no mundo e no meio ambiente? Isso resolve mais problemas do que cria? Isso deixará o planeta, o mundo, a humanidade em um lugar melhor? Ok, eu sei que a gente não pode mudar todo esse ciclo gigantesco e estratégico que a gente vive hoje. É impossível mudar tudo de uma vez só. Então, eu quero trazer para finalizar 3 coisas que eu acredito que a gente pode começar a fazer, tanto como consumidores como designers, para começar a atacar esse tipo de problema. O problema da sustentabilidade. Primeiro, eu vou tocar na ferida agora. O que você come? A empresa da carne, a indústria da carne é uma das indústrias menos eficientes que existem no planeta. Não dá para ver muito bem, mas vocês sabiam que 91% do desmatamento da Amazônia é por causa da cultura de gado? Ou que, para a gente ter um hambúrguer, produzir um hambúrguer, são gastos mais ou menos 24 mil litros de água. Essa quantidade de água seria o suficiente para uma pessoa tomar banho por 3 meses ou puxar a descarga por 6. E se você é meio cético e gostaria de saber mais fatos a respeito disso, só acessar o cowspiracy.com/facts. Como consumidor, o que a gente pode fazer? Eu não estou falando que todo mundo deve virar vegano, parar de comer carne e tudo mais, virar hippie. Não, não é nada disso. A gente precisa parar de comer carne. A gente come carne de manhã, carne de meio-dia, carne de noite, aí tem o churrasco, aí tem a festa da família. Tudo é carne. A gente pode pensar em começar com segunda sem carne, fim de semana sem carne, dentro da minha casa não entra carne. Esse tipo de coisa. A gente pode também pensar em alimentos da estação, e em alimentos locais, que vão exigir menos energia de transporte, de vai para cá, vai para lá. E como designers, a gente pode pensar em como não influenciar os usuários e as pessoas, né, a pensarem que carne é o único prato principal possível, que essa é a mentalidade que a gente vive hoje. Se não tem carne, é como se não existisse refeição, o que é mentira. O que acontece? Inconscientemente, como eu falei também na palestra do ano passado, a gente influencia os nossos usuários através do que a gente mostra para eles, certo? O Foursquare, por exemplo, ele sabe que eu sou vegetariana, mas os filtros que ele me mostram são sempre os filtros de comidas com carne. Ou o Foodora, que é um aplicativo de delivery. A imagem inicial do carregamento é um prato de carne. Ou quando a gente quer falar sobre comida, que a iconografia é sempre um pedaço de carne ou um hambúrguer. 2, o que e como você compra? Será que tudo isso que a gente compra todo dia, a gente precisa realmente comprar? Qual é a necessidade que a gente tem quando a gente compra uma coisa? É porque a gente realmente precisa? É porque a gente realmente quer? Ou é por instinto? Porque tem uma publicidade que diz que esse produto é bom? Ou porque eu preciso da nova tecnologia, da coisa mais bacana do momento? Quanto tempo eu vou usar até que o meu produto novo acabe aqui? Ou aqui. Ou aqui. Como consumidor, o que é necessário para mim? Pense sobre isso. Eu preciso disso? O que é necessário para mim? Tenta viver uma vida mais minimalista, né? Quais são as coisas que são realmente necessárias? Reutilizáveis ao invés de descartáveis. Até antes de eu subir no palco, um menino veio me dizer que o ano passado, eu sempre trago as minhas canecas para eventos, e ele veio me dizer que ele começou a trazer a própria caneca. Eu achei demais isso. A gente precisa pensar em quais são as coisas que a gente joga fora e esquece depois. Água da torneira, né?
A água da torneira é boa de beber em muitos lugares do mundo. A gente pode retomar isso também. Ou então usar um filtro, usar uma embalagem retornável, alguma coisa assim. Como designers, pensem como o seu usuário vai retornar o produto depois que ele não quiser mais usar. Ou a embalagem dele, como que ela vai ser descartável. Use materiais que já existem, ao invés de criar demanda de extração, mais extração de óleo, mais extração de matéria-prima. E sempre pense em como que eu posso fornecer uma opção virtual, além de uma opção offline, de uma opção, um artefato físico. E por último, como e quanta energia você consome. Vá de bicicleta, pense em energia renovável na sua casa, pense em como você pode se desligar mais. Você precisa das luzes o tempo inteiro acesa. Você precisa estar usando todos os eletrônicos ao mesmo tempo. Como designer, aqui um exemplo, né? A gente precisa influenciar os nossos usuários também a pensar de maneira sustentável. Esse exemplo é do Apple Maps. Eu coloquei um endereço que seria muito mais fácil eu ir a pé, eu ir caminhando, e ele me sugere sempre a primeira opção como de ir dirigindo. Ou então, mimificar os arquivos, pagar o débito do design, pensar em melhorar as imagens para a qualidade da web. E também pensar em um hosting, um servidor que use energias sustentáveis. O que torna as mudanças climáticas um tema difícil é que não é um evento catastrófico e instantâneo que afeta a vida das pessoas diretamente. É uma questão de movimento lento e que no dia a dia as pessoas não experimentam e não veem. Então, eu falei um pouco sobre comportamento cultural, sobre como artefatos influenciam o comportamento cultural. A gente falou um pouco, relembrou um pouco da Bauhaus e das características do designer desde a Bauhaus e como a gente vive hoje numa economia global. A gente falou sobre a nossa responsabilidade como os guardiões dos portões do consumo excessivo. E a gente falou sobre 3 coisas que a gente pode começar a repensar no nosso dia a dia como consumidor e como designers. Eu sugiro que a gente comece a pensar em usar os nossos poderes como consumidores para influenciar e mostrar que existe a possibilidade de um comportamento mais sustentável na sociedade. E que a gente use os nossos poderes como designers para facilitar e agilizar essa mudança que é realmente necessária. Obrigada. Fantástico, muito bom, Natália. Várias provocações, você está colocando a gente para pensar. E é por isso que a gente está aqui, não é verdade? Cadê os tomates? Não vai jogar tomate. Pessoal, perguntas para a Natália? Inclusive, temos o tempo aqui além do regulamentar. Então, a gente pode conversar bastante. Já temos uma pergunta lá? Ah, isso aqui, eu não podia ter usado isso, né? Sempre esqueço. Oi. Aqui, tudo bem, Natália? Olá, tudo bem? Parabéns primeiro pela palestra, muito inspirador, tá? Onde você está? Aqui, ó. Ah, lá. Ok. Eu queria que você falasse um pouco sobre a questão de consumo. Ela está sempre um pouco relacionada também com desenvolvimento, né? Uhum. Quando a gente pensa em consumo excessivo, está muito ligado àquela coisa de um país desenvolvido, uma sociedade desenvolvida, ela tem coisas, principalmente tecnológicas, para consumir. Uhum. E o desenvolvimento, teoricamente, ele traz um resultado econômico, de fato, para aquele país. Então, gera aí um certo paradoxo nisso, né? Sim. Eu entendo o que você está falando, concordo, inclusive, mas se você pegar, por exemplo, Amsterdã, é uma cidade... enfim, extremamente desenvolvida, tem a capacidade de ter, enfim, todo tipo de transporte, enfim, mas por opção eles fizeram essa transição pensando na sustentabilidade, pensando na qualidade de vida. Como trazer esse tipo de conceito para cá, para países em desenvolvimento, para cidades em desenvolvimento, onde tá aí meio que a economia é necessária de uma certa forma, né? Uhum.
Muito boa pergunta. É sempre complexo, né? Como eu falei antes, é um sistema complexo que é insustentável, mas existem muitas coisas envolvidas ali. E é difícil a gente ter... Não existe resposta, as coisas acontecem organicamente, mas o principal motivo de eu trazer essa palestra aqui é justamente porque eu me preocupo com isso, e eu acho que existem outras pessoas que se preocupam com isso ou que nem pensaram que esse problema existe, e eu acho importante que todo mundo comece a pensar que esse problema existe, porque só existe solução quando há demanda, né? Hoje em dia, só existe produção de plástico porque há demanda para o plástico. Então, se todo mundo parar de consumir plástico, talvez a demanda do plástico caia, né? Então, é isso que eu tento trazer de uma perspectiva mais de consumidor, né? A gente, como consumidor, a gente tem a nossa, o nosso valor, né? A gente pode escolher o que a gente vai levar para casa. Se a gente vai levar a embalagem de vidro ou se a gente vai levar a embalagem de plástico. A gente pode escolher se a gente vai colocar todo o lixo junto ou se a gente vai querer enviar de volta para a empresa a embalagem para ela reciclar ou utilizar de novo. Então, eu acho que o consumidor, a gente acaba esquecendo que a gente tem a responsabilidade com tudo aquilo que a gente comprou é nossa responsabilidade, não só o produto dentro da embalagem, né? E aquilo tudo que a gente comprou, eu até brinco que às vezes eu nunca uso plástico, tipo, nunca. E aí, às vezes, uma vez que outra, eu ganho alguma coisa que tem plástico e eu fico, nossa, eu vou ter que levar isso agora comigo para a vida inteira. Que é tipo, é um recurso, a gente precisa ter ideia de que as coisas não são descartáveis, elas vêm de algum lugar. E eu acho que se a gente, como consumidor e também como designer, nos nossos projetos de design, a gente começar a pensar em alternativas, talvez esse vírus do bem se espalhe e as coisas comecem a acontecer de forma mais rápida, mas claro que também depende muito do governo, né? O governo tem muitos poderes que vão além do que as pessoas querem dizer e tudo mais, mas é legal de pensar que nem a Índia, que é um país de terceiro mundo também, como o Brasil, eles estão banindo plástico. Eu acho que é em Delhi, não sei se é só na região de Delhi, mas existem as pessoas estão começando a entender que isso não é bom, e os governos também estão tomando atitude a respeito disso, né? Na China também eles estão com um projeto enorme para diminuir a quantidade de carne que as pessoas consomem. Então tem os dois lados, tem o lado do consumidor e também tem o lado do governo. Obrigado. Oi. Aqui, Guilherme. Opa, não, minha pergunta era referente à abordagem que tu fez ali da consciência e fazer um designer para as pessoas terem consciência. E a minha dúvida era, por exemplo, hoje no Booking lá, vocês têm algum projeto, por exemplo, quando estão desenvolvendo algum projeto, com a visão de trazer a consciência da questão ambiental para o usuário? Uhum. E se tem algum exemplo de projeto e como é que vocês abordaram isso? Uhum. No site da Booking, diretamente, a gente ainda não tem um projeto. Eu estou esperando que esse projeto vá começar esse ano. Vamos ver se vai dar certo. Mas a Booking em si tem muitos projetos, porque a Booking, na verdade, é uma empresa de turismo, né? Então, a Booking trabalha muito com sustentabilidade de turismo. Então, a gente tem projetos internos, a gente tem um projeto que as pessoas até não é divulgado, a Booking não divulga esse tipo de coisa, porque é uma coisa que a Booking faz para Booking, e não para publicidade, que é as pessoas, e eu estou fazendo publicidade agora, mas enfim, cada funcionário tem 8 horas no ano para fazer um projeto que é relacionado à sustentabilidade do turismo. Então, eu trabalhei num projeto junto com o WWF, criando um aplicativo para as pessoas avaliarem regiões que elas vão, sobre como que era o lixo, como que era a qualidade de água, esse tipo de coisa assim. Então, tem vários projetinhos desses que a Booking ajuda. O que mais? A gente tem um projeto de... Como que fala quando você dá... Financia startups. A gente tem uma incubadora da Booking que é voltada a negócios sustentáveis na área de turismo. Eu sou uma das coaches, agora a gente vai começar, foram 5 projetos que passaram, e a gente vai começar a dar mentoria para essas pessoas, tanto na área do design, software, e todas as coisas que envolvem colocar um projeto na rua relacionado à sustentabilidade, que é bem legal. Oi, aqui em cima de novo. Uhum. Tudo bom? Parabéns pela palestra, foi realmente bem inspiradora. Tem, acho que, um outro lado também, que é o lado de... é um pouco do nosso papel também, mas como designers, como a gente convence ou vende, enfim, porque está muito conectado aos valores e aos propósitos da marca.
Então, hoje no Brasil, a gente tem algumas marcas que se colocam como a Natura, por exemplo. Não sei se tanto quanto você colocou, mas pelo menos nas embalagens, eu vejo muito eles nessa tentativa de fazer coisas mais sustentáveis. E só que, de um outro lado, você vê empresas que não querem nem saber desse tipo. Então, como que a gente muda esse valor e esse propósito, né? Das empresas mesmo. Sim, é bem difícil. Lá na Booking também a gente pode ser o que a gente quiser, assim, dentro da empresa. Eu sou uma Green Ambassador, sou uma embaixadora sustentável. Então, as pessoas vêm direto com perguntas sobre essa. E um dos problemas que a gente tem dentro da empresa, que está muito difícil de mudar, são os copos de papel, na verdade, a gente tem, mas são copos descartáveis e a gente tem canecas também. Desculpa. Muito obrigada. Obrigado, Natália.